conhece o Inferno de Dante? Você conhece as Crônicas do Ancião de Dias? Está sendo prometido para as próximas 48 horas, dia 6 de abril. O inferno de Trump sobre o Irã. Nós estamos aí em momentos que antecedem o grito de ressuscitou e a ameaça é de que o inferno vai aparecer na Terra no Irã. Lembrando que o conceito de inferno é de explosões, é de sofrimento e dor, é de ranger de dentes e choro, é a promessa de danação geral, maldição sem fim. E é dessa maneira que o Donald Trump, né, inicia, né, a ideia da Páscoa. A palavra dele para os momentos que antecedem a Páscoa cristã é que, se não houver uma mudança de posição em Hormuz, o inferno vai alcançar o Irã. Agradecer a vocês que estão já entrando, né? Coloque número 1 a sua cidade, né? Registrar aí a doutora Silmar Dias. Hoje a doutora Silmar trabalhou um monte dentro do céu azul. Você que ainda não tem o céu azul, você que não está ainda no Santo Bio, o zap é o 21995 aí, ó, 313467. Você manda aí, ó, céu azul, você manda Santo Bio para você ganhar em dólares, né? Mas vamos nós para a reflexão do inferno, não de Dante, mas o inferno de Trump, e a localização dele começa no Irã, e esse inferno se alastra às nações, já que, se não houver um recuo nos próximos 48 dias, possivelmente, entre terça e sexta da próxima semana, guerra total a partir do Oriente Médio, atingindo aí, né, as cercanias ou sertanias, não é isso? Da Europa. Europa sendo varrida agora para o epicentro dessa guerra, ok? Vai sobrar para a Europa, hein? Vai sobrar para a Europa. Eu quero ler com vocês o livro de Eclesiastes. Não se esqueça de colocar o número 1 e a sua cidade. Não se esqueça de colocar o 15 importante, dar o seu like. Não se esqueça de fazer como a Ana Maria, né? Aluna nossa do TIC, Gueburado, Esquadrão Águia, de Enoque, né? Ana Maria está em todas com a gente aí, ok? Assinante do canal. Nós torne um verdinho, um assinante aí, né? Alguém que vai nos ajudar a resistir aqui diante dessa plataforma, que temos que ter pelo menos 1000 inscritos, né? 1000. E não chegamos nem a 100. Precisamos de você, ok? Então você faça a sua condição aí de assinante. Vamos lá? Livro de Eclesiastes, capítulo 1. E aí, versículo 1, vamos começar logo pelo início para você poder entender, né? Palavras do pregador, filho de Davi, contextualizado, rei de Jerusalém. Título, inclusive, que está na mão hoje da Espanha. Solicitado por Israel, a Espanha não devolveu esse título. Rei de Jerusalém faz parte da coroa espanhola. Quem não sabia disso, coloque número 2. Então,
Salomão começa dizendo, ó, sou filho de Davi e sou o rei legítimo de Jerusalém. Rei de Jerusalém, ok? É dessa maneira, ok? Vamos lá. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Vamos definir o conceito de vaidade. É aquilo que é supérfluo, é aquilo que é transitório, é aquilo que não é eterno, é aquilo que não se sustenta por muito tempo. Isso é vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai. Eu vi a geração do meu pai indo. Eu vi a geração dos meus avós indo. Uma geração vai e outra geração vem. Eu vi a geração dos meus filhos, estou vendo a geração das minhas netas. Mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, e o sol se põe, e apressa-se em voltar ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento, e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar. E, contudo, o mar não se enche. Você já se deu conta disso? A litragem de água diária e o oceano, ele não se enche. Ao lugar de onde os ribeiros vieram, para ali voltam eles, para ocorrer de novo o milagre da vida. Todas as coisas são trabalhosas, mais do que o homem o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi? Marca isso agora aí na sua Bíblia. Eclesiastes 1:9, para você entender de repetição e entender o conceito de Matrix e entender a fala de Donald. O que foi? Isso é o que há de ser. O que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Repetições. O inferno de Trump já está garantido para o Irã. Há alguma coisa de que se possa dizer, ver, isto é novo? Olha o conceito de reminiscência, olha o conceito de memória mnemônica, olha o conceito de Matrix. Já foi nos céus, nos séculos, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então, tudo que você está vendo de tecnologia já existiu. Meu Deus! Nos sumérios, registros. Nos incas, astecas e maias, registro. No meio lá dos egípcios, registro. Atlantes, Ratanabá, Tartária, Telúria, Hindus, China, Japão, registros. Gente, tudo quanto é lugar, há registros. Registros. E nós estamos tomando consciência dos registros. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança. Olha o reset. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembrança. Entre os que
hão de vir depois. Reset. Estamos caminhando para um reset. Versículo 15, 1,15. Aquilo que é torto não se pode endireitar. República da Jabuticaba. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e aumentei em sabedoria, e todos os que houve antes de mim em Jerusalém, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração para entender a sabedoria e a ciência, os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que se aumenta em ciência acrescenta o trabalho. Capítulo 2 de Eclesiastes. Versículo 16. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso, odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Versículo 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Versículo 26. Porque o homem que é bom diante dele dá a Deus sabedoria, conhecimento, alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-lo o que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. 3:10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Versículo 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Meu Deus. Já aconteceu e Deus pede conta. Meu Deus. Meu Deus. Versículo 20. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe se o fôlego do homem vai para cima e o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras,
porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? 4:6. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez considerei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é sozinho, e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão. Contudo, não para de trabalhar. Também seus olhos não se satisfazem com riqueza, e nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levantem. Também se dois dormirem juntos, eles se aguentarão. Mas um só, como se aguentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Melhor é o rapaz pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais aconselhar. Porque um pode sair do cárcere para reinar, José do Egito, enquanto o outro que nasceu no trono pode tornar-se pobre. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor que ficará no seu lugar. É incontável todo o povo que o seguiu, igualmente os que lhe seguirem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Páscoa, chocolate, coelho e ovo, sacrifício de tolos. Pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas tuas palavras, porque da muita ocupação procedem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizere algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, e o que votares, pagam. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que teu voto foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das suas mãos? Porque, como a multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Banco Taster.
Caso Epstein. Guerra, Ucrânia e Rússia. Europa. Guerra, Estados Unidos, Israel e Irã. Deu ruim para a Europa, Emirates, Catar, Arábia Saudita, Bahrein. Quanto prejuízo acumulado. E o inferno vem. O inferno de Trump foi prometido. Melhor é ir à casa onde há luto, estou em 7:2 de Eclesiastes, do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor ao coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o estalar dos espinhos, debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, que a opressão marque na sua Bíblia, 7:7. Faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Nível de opressão de 0 a 10. Coloque aí, gente. Páscoa. Inferno prometido ao Irã. Barril de petróleo em 115 dólares, projetando 200 dólares. Todo mundo perdido na maionese. Qual é o número da opressão de 0 a 10? Coloque aí. Verdadeiramente, que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Não te apresses em irar-te, porque a ira habita no íntimo dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias do passado melhores do que estes, porque não é sábio fazer esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol, porque a sabedoria serve de proteção, como também serve o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela prolonga a vida ao seu possuidor. 8 de julho, dia do desacobertamento. 9 de abril, era a data do fim da guerra. 10 de abril, volta Artemis. 19 de abril, informações no Dia do Índio a respeito do 3 e Atlas. Meu Deus, a sonda. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, agora. Você já se inscreveu no Santo Bill para ganhar em dólar? O zap é esse aí, ó, 21 995 31 34 67. Santo Bill. Não tenho cabeça, tô com problemas múltiplos. Céu azul. Manda céu azul aí, ó. No dia da prosperidade, não. Goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Brasil.
Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruirias a ti mesmo? Bom é que retenhas isto e também aquilo, que não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Não há, não há. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. Você já amaldiçoou alguém? Coloque aí 10 mais 3. Você já amaldiçoou alguém? Coloque aí, 10 mais 3. Versículo 28. A qual ainda busca a minha alma, porém ainda não achei. Um homem entre 1000 achei eu. Mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles inventaram muitas confusões. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa a amar, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem a autoridade, quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo, porque para todo propósito há seu tempo e juízo. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Eunuco, eu estou lendo, não entendo nada. Filipe, transladado, tu entendes o que tu lê? Versículo 14, 8:14. Ainda outra vaidade que se faz sobre a terra, há justos a quem acontece segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem acontece segundo a obra dos justos. Digo que também isto é vaidade. 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. Hoje no almoço, eu estava olhando as famílias, as crianças, e eu estava pensando no que será os próximos dias, meses e anos da humanidade. Com a IA, os drones, os androides, os robôs. Com as epidemias. O que será a humanidade? E num dado momento eu me senti literalmente fora da Matrix hoje, olhando os acontecimentos como alguém que está estudando o que vai ser, porque já foi. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal.
ao puro como ao impuro. Assim também ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. E há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua breve vida, os quais Deus deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, marque na sua Bíblia. Eclesiastes 9:10. Faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Notei também que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas o tempo e a oportunidade. Marque aí, tempo e oportunidade ocorrem a todos. Santo Bill está fazendo milagre em mais de 100 famílias. Por que você ainda não está com o Santo Bill? Tá aí, ó. O zap é o 21 995 31 34 67. Tempo e oportunidade. Que também o homem não conhece o tempo da sua morte, assim como os peixes que se pescam com a rede fatal, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim são enlaçados também os filhos dos homens no tempo de calamidades que vêm de surpresa para eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, que a cercou e levantou contra ela grandes baluartes, e encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas, mais do clamor do que domina entre os tolos. Certo dia eu fui conversar com alguém muito importante do clero romano,
E ele disse para mim o seguinte: o que você acabou de dizer, 3 horas de fala minha, eu vou ficar em silêncio. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitos bens. Acã, Brasil. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Aonde está o seu coração? Para o bem, para o mal. Seu coração está no ovo, no chocolate, no coelho, seu coração está para o mal. Seu coração está para o cordeiro e o sangue, ele está para o bem. Quem abriu uma cova, nela cairá, e quem rompeu um muro, uma cobra o morderá. Versículo 11. Seguramente, se a serpente morder antes de estar encantada, o encantador não é bom. Nas palavras da boca do sábio há favor, bênção, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é tolice, e o fim do seu falar é uma loucura total. O tolo multiplica as palavras, porém, ninguém entende o que ele diz. E quem o fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos, a cada um deles fadiga, porque não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando seu rei é uma criança e cujos príncipes fazem banquete logo de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, quando seu rei é filho dos nobres. E seus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para bebedice. Por causa da preguiça, marca aí no 18, se enfraquece o teto, e pela indolência das mãos, a casa goteja. 11:6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não dê descanso à tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas se trará a Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua vida o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou o povo a sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como os aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, presta atenção. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é
teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto. 2026, ano do desacobertamento. Quer seja bom, quer seja mal. República da Jabuticaba, Banco Taster, Estados Unidos da América, Europa, caso Epstein. Vaticano, caso Epstein. Budismo, caso Epstein. Vai colocando aí, gente. Bota aí. Abra sua Bíblia agora em primeira carta do apóstolo do amor. 1 João. Vamos dar uma olhadinha em 1 João aí, ó. 1 João. Vamos olhar João agora. E esta é a mensagem. 1 João, capítulo 1, 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Páscoa, crucificação, morte, sangue vertido, ressurreição. Se andarmos na luz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 2:3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Meu Deus! Eclesiastes. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Crucificação. Renuncia a ti mesmo. A ti mesmo. Né? E agora, você toma a cruz. E agora, você deixa de ser hipócrita, falso, mentiroso, manipulador, oportunista, vampiro digital. Morre e ressuscita para uma vida em novidade. Novidade. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, está agora em trevas. Trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos.
Filhinhos, escrevo-vos que pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pai, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Meu Deus! Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo. Chocolate, ovo, coelho. Não ameis o mundo. Mentira, mentira. Não ameis o mundo. Pornografia, adultério, fornicação, mentira, manipulação, corrupção, vampirismo digital, gato net, gato luz, gato imposto, gato água. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Marca na sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. Pastor, capelão, reverendo, poeta, profeta, irmão, amigo, escritor, pesquisador, ancião. Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por isso conhecemos que é já a última hora. É fulano, é Beltrano. Muitos já são manifestações do espírito do anticristo. Saíram de nós, somos cristãos, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, mas vós tendes a unção do Santo. Você tem a unção do Santo? Coloque 3 aí. Você tem a unção do Santo? E sabeis todas as coisas. Quem tem a unção do Santo, sabe. Quem não tem a unção do Santo, não sabe é nada. É carnal. Não é espiritual. Ele não entende nada. Xonga do caguretê. Ele olha para cima e não vê nada. Ele olha para frente e não vê nada. Ele olha para os lados e não vê nada. Ele olha para trás e não vê nada. Ele olha para todos os lugares e não vê nada. Cego, surdo, insensível. Não tem a unção do Santo. Mas vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quantas? Nenhuma. Não tem mentira rosa? Não. Não dá para comer o chocolate? Não.
Não dá para não pegar no coelho? Não. Não dá para pegar no ovo da Páscoa? Não. Não. Não! Não! Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? O anticristo é esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Coelho, chocolate, ovo. Negar o sacrifício da cruz. Negar o sacrifício do cordeiro imolado do Egito. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Diferente disso, condenação eterna. Versículo 28, 2:28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 3:3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Quem é limpo se limpa, quem é sujo se suja, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, maldição, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Coelho, chocolate, ovo, diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, trocou cordeiro e sangue por coelho, ovo e chocolate, não ama a seu irmão e não é de Deus. Por que, pastor? Por que, reverendo? Por que, capelão? Por que, irmão? Por que, ancião? Porque escolheu a maldição. Salmo 109, 17. Que sobrevenha sobre ele, já que ele se afastou da bênção, que ela se aparte dele. Hebreus 10, 26. Não há sacrifício mais possível por um pecado premeditado. Cão, voltando ao espojadouro do seu vômito. Porcas, voltando à lama. Pedro. Meus irmãos,
Não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Versículo 15. 1 João, capítulo 3, 15. Qualquer que aborreça seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. Não foi coelho, não foi chocolate, não foi ovo. Meu Deus! E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Não é dar chocolate, ovo e coelho. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Pega a galera desempregada, põe no Atlas. Pega essa garotada aí, ó, que não está fazendo nada e se destruindo na internet e põe no Atlas com o Santo Bill. Menino de 14 anos, em 20 minutos, por dia, R$ 5.000. Senhora, intervalo do seu almoço, 40 minutos, R$ 6.000. Aposentada de 66 anos, 21 dias levou para dolarizar, R$ 3.000. Tem algo errado, meu povo, e é com vocês. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto que conhecemos, que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Meu Deus! Pastor, eu peço e não recebo. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos, Eclesiastes, os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele. Rebeldia. Não vai arrumar nada. Chocolate, ovo, coelho, não vai levar nada. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não tem nada a ver. Come chocolate, come ovo, agarra o coelho. Nisto, conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito confessa Jesus Cristo que veio em carne e é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque é maior o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Chocolate, coelho, ovo. Nós somos de Deus. Você é de Deus? Coloque 9 aí. Você tem coragem de dizer para os teus que está errado?
Você vai ter coragem no domingo de Páscoa, de família, de rejeitar a oferta do diabo? Ou você vai negar a sua fé? Ou você vai para o senso comum? Do mundo são, por isso falam do mundo: coelho, chocolate, ovo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Você é de Deus? Coloque 9. Porque a minha palavra, a palavra do meu Deus, vai bradar no seu coração quando diante de você estiver o chocolate, o ovo e o coelho. Meu Deus, Jesus, o ancião! Maldição! Maldição! Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Simples assim, tá? Nisto, conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 18. 1 João 4,18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Sangue não foi chocolate, cordeiro não foi coelho, nem tem ovo. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E você vai deixá-lo comer chocolate, ovo e o coelho? O teu amor vai permitir a danação do teu irmão, da tua irmã, do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua neta. É isso? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Versículo 7, capítulo 5, 1 João. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Não tem chocolate. E estes 3 concordam. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Não está no coelho, não está no ovo nem no chocolate. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
E se sabemos que nos ouvem em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Marca no 16. Marca agora o 16 aí, ó. 2 João, 1 João 5,16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade, coelho, chocolate e ovo, é pecado. E é pecado que não é para a morte. Meu Deus! Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não é imundo. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo, coelho, chocolate, ovo, está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, cordeiro e sangue. E no que é verdadeiro, estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Meu Deus! Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Jesus! Amém! Terceira epístola de João. Versículo 11. Amados, não sigas o mal, coelho, chocolate, ovo, mas o bem, cordeiro e sangue. Quem faz o bem é de Deus. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Só a misericórdia, né, gente? Precisa desenhar? Precisa desenhar aí? Precisa desenhar? Se você acha que não precisa desenhar, coloca aí o número 10 aí, gente. Põe 10. Não precisa desenhar. O senhor está explicando desde ontem. Eu assisti as 3 últimas lives. Não precisa. Eu entendi. Você consegue colocar 10 aí se você entendeu? Se você não entendeu, bota 10 mais 3 aí, gente. Põe 10 mais 3. A turma sem entendimento é 10 mais 3. Né? Você entendeu? Você entendeu? Porque se você entendeu, você agora tem que propagar isso. Você tem que pegar esse material e mandar para frente. Você manda para frente. Explica para a tua turma que coelho, chocolate e ovo é perversão. Perversão da obra da cruz. É perversão do sacrifício de libertação do povo na saída do Egito.
perversão. Pervertidos espiritualmente, todos que fazem o uso do coelho, fazem uso do ovo de chocolate ou de qualquer outro produto e o chocolate no lugar do sangue. Gente, é maldição. Maldição. Simples assim. Mas, pastor, fala com o padre. E se ele disser, não tem nada a ver, você diz para ele, ó, o doutor Alex falou que o senhor é maldito. Fala para a madre e para a freira, para o frei, maldito. Fala para o presbítero, missionário, obreiro, para o pastor e o bispo, o apóstolo. Diga para ele, maldito. Maldito. Você quer me levar para a maldição. Aonde verteu o chocolate? Aonde está no texto bíblico coelho? Aonde tem ovo? Acorda! Desperta, tu que dormes! Deixa de ser trouxa! De fazer pacto com a maldade e a malignidade. Deixa de alimentar bicho, parasita. E ainda comer um troço adulterado. Porque 70% nem chocolate é. Meu Deus, nem chocolate é. É sabor chocolate. Jesus. E você ainda empurra isso goela abaixo nas crianças. Corruptor, destruidor da fé. Diga para ele que ele é um destruidor da fé. E se amanhã na EBD ou na missa tiver chocolate, você grita, traidor! 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 Ele ressuscitou, mas você é um traidor. Traição. É isso, gente. Coelho, ovo e chocolate é traição. Ferve geral. Traição. Traição, gente. E detalhe, empurrando as crianças para fazer pacto e aliança com demônios. E aí depois, todo mundo desesperado, as crianças estão doentes, estão cheios de problemas respiratórios. Primeiro, vocês põem dentro deles o que não presta. Depois eles adoecem. Meu Deus. Veja os produtos. Simula aí na tua IAzinha os danos à saúde do que é usado na confecção. Você não quer ouvir a palavra do teu Deus? Escolhe o teu Deus metálico aí. Pergunta para o teu Deus metálico no que vai dar. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu aí? Coloque 10 aí, ó. Bota aí, ó. 10, entendi. Entendi, ancião. Entendi. Meu bisavô não sabia, meu pai não sabia, meu avô não sabia, e nós estamos nessa bagaceira. Você entendeu? E nós estamos nessa lasqueira. Você entendeu? Do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Gente, tem que parar. Tem que parar, gente.
Tem que parar. Tem muita coisa que a galera diz que está errado e está certo. E a maioria do que eles dizem que está certo, está errado. Se na tua igreja tem chocolate, tem ovo, tem coelho, traidor, traição, traíras do evangelho do Cristo. É isso, gente. Você quer que eu te diga o quê? Que está certo isso? Você acha que está certo? É Hebreus 10, 26. Não tem mais o que oferecer. É fogo. É fogo. Se o teu líder, ele bota a turma no chocolate, é fogo. É fogo. E pode dizer que sou eu que estou dizendo. Está errado. Porque eu estou dizendo daqui, ó. Manda ele te mostrar onde tem chocolate, ovo e coelho. E se ele te falar que é tradição, você diz, é traição. Não é tradição não, chefia. É traição. Você é traíra. Você está traindo o cordeiro. Está fazendo aliança com o coelho, com o ovo. Mentira! Demônio! E ainda colocando chocolate adulterado. Só a misericórdia. Só a misericórdia, gente. Você quer, diga o quê? O que você quer que eu faça, gente? O que eu faço com essa galera aí do tijolo, gente? O que eu faço com a turminha do tijolo? O que eu faço com aquele cara que diz que é cristão, meteu a mão no coelho, no ovo, no chocolate, meteu no bucho, botou no bucho das crianças? O que eu faço, gente? Traíras, traidores do cordeiro. Você pode escrever isso em letra caixa alta, bota aí, ó. Traíras, traidores do cordeiro. Essa é a verdade. Qualquer coisa diferente disso, gente, é pacto com a mentira. Aí você reclama do cara lá do STF, aí você reclama do cara do Planalto, e aí você reclama do governador, aí você fala mal do deputado, do senador, aí você fala mal do vereador, tu reclama do teu chefe, e você mete a mão no ovo de chocolate ou de qualquer outro produto doido, do coelho, e manda para dentro do bucho, e ainda dá de presente. Você é traíra. Você é um traidor do cordeiro. Você é um mentiroso, uma mentirosa. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Bota 10 aí, gente. Você entendeu? Bota assim, entendi. Você entendeu? Ó? Você compartilha. Você entendeu? Amanhã ou hoje, aonde você estiver, você chega e diga, olha só, está errado. Não tem nada a ver. Aí você pega para ele cocô e oferece. Ele vai dizer, você está maluco? É chocolate. Meu Deus! É do ovo. É do coelho. Jesus! Não, eu estou vendo. É bosta. Então você não é maluco. Então você não está maluca. Glória a Deus! Aleluia! Você consegue ver, cheirar e provar. Você quer tocar?
Aonde sangue vira chocolate, então? E aonde cordeiro vira coelho e ovo? Meu Deus, meu Deus. Ficou fácil assim? Ponha 12. Ficou fácil assim? Ponha 12. Ficou fácil assim? Ponha 12, gente. Bota aí 12. Ficou fácil assim. Verdade. Se ele distingue cocô de chocolate, ele deveria conseguir distinguir sangue, cordeiro, de chocolate, ovo e coelho. Ficou fácil ou não? Põe a 12 aí, gente. Ficou fácil a 12. Porque ele não vai comer cocô. Não vai querer meter a mão no cocô. Mas ele vai fazer isso adulterando o cordeiro, adulterando o sangue, adulterando o sacrifício. Não é maluco. Não é maluca. Está fazendo isso intencionalmente. Ele tem a intenção de pecar. Porque você explicou e ele quer mesmo assim pactuar com a maldição. O Salmo 109, 17 diz que venha sobre ele. Ele quer se afastar da bênção, que se aparte dele. Mas você tem que dizer a verdade. E aí você tem que dizer o seguinte, olha, isso aí não é sangue. Esse coelho aí, ó, não é o cordeiro. E esse ovo ainda ficou pior. Porque esse bicho aí, para colocar esse ovo, só se ele for um feiticeiro e um bruxo. Porque não sai dele nenhum ovo. E muito menos desse produto. Você entendeu isso, gente? Você entendeu isso? Coloque 20. Bota 20 aí, ó. Eu entendi, assim, ó. Eu entendi. Eu entendi. E que Deus me ajude. Porque amanhã eu vou encontrar um monte de gente possuída no almoço de Páscoa. Um monte de gente possuída pela idolatria do coelho, do ovo e do chocolate. Mas eu, antes de acabar o dia, antes do fim de tudo, eu vou falar a verdade. Chocolate não é sangue, coelho e ovo não é cordeiro. Se não é bênção, é maldição. Se não é bênção, é maldição. Se não é bênção, é maldição. Deuteronômio 27, 28. Vida ou morte, bênção ou maldição, escolhe. 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 Mas agora você sabe. Se você não sabia, agora você sabe. Se você não tinha argumento, agora você tem. Já manda a live na frente. Manda a live na frente. Quando você chegar amanhã, se você abrir os teus olhos, aí você pergunta, você viu o que o ancião falou? Não tive tempo. Meu Deus. Jesus. Não tive tempo. Aí você diz, eu vou te dar uma síntese. Maldição. Quê? Maldição. Quê? Maldição. Chocolate não é sangue. Coelho e ovo não é cordeiro. Maldição. Mentira. Pacto. Aliança.
com o trevudo. Essa é a verdade. Não quero nem saber. Eu te entendo. A pergunta para ele, você se entende? Chegou uma hora de separar joio de trigo, ovelha de bode, ovelha de lobo, ovelha de hiena. Quem cultua a treva é da treva. Quem ama a maldição é maldito. Não é bendito. É maldito. É maldito. Você entendeu isso? Coloque 30. Você que entendeu. Ponha 30 aí, gente. Você entendeu? A turma do 10 mais 3 que não tinha entendido, entendeu? Ponha 30. Consegui desenhar para você? Ponha 30. O produto, inclusive, está adulterado. Com muita boa vontade, 30% é cacau. 70% é química. Você tem noção do que você está colocando para dentro? Você tem noção? Sugiro que a galera que chegou depois assista desde o início, tá bom? Você volta para o início. E aí assiste 3 vezes. Pega os textos. Leia o que eu li. E, no mínimo, a história é Cordeiro, Yeshua e Yamashia, Cordeiro morto, sangue no umbral. História. Yeshua e Yamashia, crucificado. História. Cadê o coelho na Páscoa? Cadê o ovo e o chocolate? Gente, eu estou começando a entender por que os sumérios pintaram parede, por que o egípcio pintou parede. Eu estou pensando em pintar parede. Aí eu vou colocar lá cordeiro, sangue imolado no umbral. Uma pintura. Outra pintura. Um homem, filho de Deus, crucificado e morto, sangrando. Pá. Do outro lado, coelho, ovo e chocolate, todo mundo brincando. Será que as futuras gerações vão entender a pintura do ancião? Vão entender? Só a misericórdia de Deus, gente. Só a misericórdia. Só a misericórdia. Coelho não bota ovo. A parada do chocolate, né? Tá adulterado. Nem cacau mais é. Só a misericórdia, gente. Só a misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Né? Deus tenha misericórdia. Desse jeito, povo. Desse jeito. Tá? Quem vai compartilhar essa live, gente? Bote aí 50. Quem vai mandar para a família e para o grupo de amigos aí? Bota 50. Deixa eu ver aqui. Quantos vão fazer isso? Quem vai compartilhar, gente?
Quem vai compartilhar? Sônia, Pindamonhangaba. Ó, temos que almoçar, Sônia. Tá aí a Sônia. Pô, de primeiro. Pô, Deus seja louvado pela tua vida e tua família, Sônia. Quem vai compartilhar, gente? Bota aí 50 aí, ó. Quem vai compartilhar? Isso é muito sério, isso é muito grave, isso está bem desenhado. E é argumento. É argumento. E aí você vai ter um argumento para conversar com a família e com os amigos. Teus filhos, teus netos. E se alguém disser, deixa de besteira, você dá uma cagada, pega o cocô, bota no potinho e traz na mesa. E aí a galera, você tá maluco? Não. Você não tá vendo que é cocô? Não. Meu Deus! Aí você diz, é chocolate. É cocô? Não. É chocolate. E aí ele vai dizer, é cocô? Aí você vai olhar e vai dizer, é cocô. Você está certo. Cordeiro e sangue não é coelho, não é ovo, não é chocolate. Você concorda? Eu concordei contigo que é cocô. Você concorda? Porque você agora viu que eu não sou maluco porque eu concordei contigo. Agora eu preciso saber se você tem um mínimo de sanidade aí ainda. E se você entendeu o tamanho da desgraça. Isso aí, meu povo. Senta o dedo. Compartilha. Bota lá no teu Instagram. Manda no teu zap. Compartilha. Tá na hora de a gente acabar com essa bagaceira. Tá na hora de arrumar a sujeira. Tá na hora de parar a lasqueira. Tá na hora da gente começar a garantir uma saúde melhor para as nossas crianças e adolescentes. E os idosos. Faz a pesquisa que eu estou te falando sobre o conteúdo, os 70% de química e os possíveis danos à saúde humana. E depois, né, conversa lá com a turma, está na hora da gente mandar o Pix Gratidão Ancião. Celular 21 995 31 34 67. Pix Gratidão Ancião. Celular 21 995 31 34 67. Está na hora de a gente ir lá para o Santo Bill. Santo Bill, para mudar a nossa vida. Porque ninguém está bem intencionado com a gente, não. Pega aí essa garotada de 12 anos aí, bota tudo para trabalhar com Bill. Pega a turma aposentada, bota para trabalhar com Bill. Pega 40 minutos do teu almoço e vai trabalhar com Santo Bill. Muda a tua vida. Enquanto é dia. Porque a noite breve vem. Tá bom, minha gente? Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho nós estamos voltando. Tchau, tchau.